esteja tudo bem com todos. Virginia Woolf era realmente uma mulher à frente do seu tempo, uma verdadeira defensora dos direitos das mulheres a explorar sempre questões de gênero e identidade em seus livros. E dessa forma, sob todos os olhares das mulheres, todas as perspectivas das mulheres, teceu uma importante tapeçaria que não apenas a tornou uma famosa escritora inglesa de Londres, mas gravaram seu nome nas páginas das literaturas inglesa e universal. Woolf nasceu no dia 25 de janeiro de 1882. Portanto, na semana que vem, como sempre ocorre em países da Europa, em relação aos seus alfaiates e artesãs das letras, será uma data de homenagens a essa grande escritora. Um exemplo que deveria ser seguido no Brasil, mas a preferência é por render homenagens a jogadores ou ex-jogadores de futebol, ou então deixar casarões históricos onde moraram personalidades fabulosas da história do Brasil, como a casa onde morou Machado de Assis em sua infância e adolescência veio abaixo, e a casa onde morou a cantora portuguesa brasileira Carmen Miranda, seu telhado ruiu também. Essa é a memória do Brasil se esvaindo pelos becos da história, ficando só no passado, ninguém se lembrando mais. Enfim, agora vamos ao nosso dedinho de prosa sobre essa lendária escritora, voz das mulheres e um dos seus maiores e mais tocantes clássicos, o romance histórico Miss Dalloway. Sobreviventes. A menina Virginia nasceu numa elegante casa em Kensington, Londres. Sua família, os Stephen, muito conceituados na sociedade da Inglaterra, lhe ofereceu todas as condições necessárias para que a pequena Virginia crescesse, tivesse educação de qualidade, para que no futuro se tornasse uma mulher independente, fato que fez da jovem não apenas uma famosa escritora inglesa de Londres, mas da literatura universal. A erudita Virginia era uma veemente defensora dos direitos das mulheres, na virada, vejam só, do século XIX para o século XX, sempre a costurar temas concernentes a questões de gênero e identidade em suas obras, como no romance histórico Miss Dalloway, de 1925, ambientado na Inglaterra pós Primeira Guerra Mundial. Os eventos da trama se passam em apenas um dia na vida de uma socialite ficcional que vive a busca por um sentido de identidade própria, além de seu próprio papel como esposa e anfitriã, em contraste às restrições impostas socialmente às mulheres daqueles tempos. Além disso, a escritora aborda a relação da socialite com uma amiga por quem ela nutriu sentimentos profundos em seus tempos de juventude. Por essas linhas, assim também desafia os princípios heteronormativos daquela época. Todo o enredo faz de Miss Dalloway um dos romances mais famosos e estudados de Virginia Woolf. Virginia Stephen começara sua carreira literária após o matrimônio, passando a assinar o sobrenome do marido, Woolf, logo no seu primeiro romance, The Voyage Out, de 1915. 10 anos depois, seria a vez de Miss Dalloway, ainda hoje extremamente aclamado como um dos livros mais importantes da escritora. Mas seu retumbante sucesso
não foi cura para os esgotamentos nervosos e as depressões que a talentosa artesã das letras sofreu ao longo de sua vida. Mas, como eu sempre digo, quem é a escritora? Adeline Virginia Stephen nasceu em Kensington, Londres, a 25 de janeiro de 1882, para ser Adeline Virginia Woolf, uma das maiores escritoras da história da literatura inglesa e da literatura universal. Amantes da educação de qualidade e da cultura, seus pais eram pessoas altamente eruditas que lhe presentearam com uma educação polida, que aguçou na jovem o desejo de flanar desde cedo pelo mundo dos livros. Que maravilha! Vejam só, que maravilha! Muito comum a gente dizer que o exemplo vem de casa, e quase sempre é verdade. O pai de Virginia, Sir Leslie Stephen, era um famoso, um renomado, prestigiado historiador e um dos atletas mais proeminentes dos anos dourados do alpinismo inglês. Já sua mãe, Julia Stephen, nasceu na Índia durante o mandato britânico e trabalhava como modelo para pintores pré-rafaelistas. Vejam só o berço de Virginia. Apesar de toda a erudição da família, a pressão das normas sociais fez com que somente os dois irmãos de Virginia fossem estudar em Cambridge. Ela e as irmãs Vanessa e Stella tiveram tutores em casa e os livros da biblioteca, todo esse acervo, à disposição em casa. Nesse ambiente literário e culto, a filha dos Stephen cresceu e envolveu-se desde criança com os livros e, ainda que de brincadeira, deu empresa a um jornal familiar. Vejam só a criatividade da pequena Virginia. Ela criou um jornal familiar para divulgar as notícias de alguns episódios mais engraçados envolvendo seus pais e suas irmãs e seus irmãos. Mas os ventos começaram a formar um tornado. Seus irmãos mais velhos, filhos do primeiro casamento de seu pai, abusaram sexualmente de Virginia, então com 6 anos de idade, e de Vanessa. Pouco depois, a perda da mãe e o início da adolescência provocaram-lhe esgotamento nervoso severamente agravado com a súbita morte de Stella. Para aliviar esse inferno astral, seu pai a matriculou no King's College of London, onde Virginia aprendeu alemão, grego e latim e conheceu alguns movimentos feministas e literários aos quais aderiu. Em 1904, Virginia sofre o seu pior esgotamento nervoso com a perda do pai, o que provocou uma internação em uma clínica especializada. Com Virginia na clínica e sem os pais, Vanessa e os irmãos foram obrigados a vender a casa em Kensington e mudarem-se para Bloomsbury, nos subúrbios londrinos, onde passaram a integrar o famoso círculo literário Grupo Bloomsbury, frequentado por diversos intelectuais que, depois da Primeira Guerra Mundial, se posicionaria contra as tradições literárias, políticas e sociais da era vitoriana. Quando Virginia recebeu alta, também passou a frequentar o círculo e logo conheceu Leonard Woolf, que era um escritor e que viria a ser seu esposo em 1912.
Em 1915, a escritora publicou seu romance The Voyage Out, o primeiro de uma série de obras notáveis. Como membro do grupo de Bloomsbury, Virginia Woolf foi atuante dentro do seio da sociedade literária londrina durante o período entre guerras. Em 1917, o casal Woolf fundou a Hogarth Press, editora pioneira na publicação de livros sobre psicanálise e de obras estrangeiras traduzidas para o inglês, principalmente as obras de escritores russos. Atualmente, a editora Hogarth é selo da The Crown Publishing Group, parte da Random House Corporation. Para revelar novos escritores, este selo é próprio para a holding. Embora tudo aparentemente estivesse bem em seu íntimo, Virginia Woolf sofria crises depressivas. Na pequena cidade de Lewes, localizada no sudeste da Inglaterra, em East Sussex, no litoral sul da ilha da Grã-Bretanha, com o English Channel, ou Canal da Mancha, onde era o antigo, histórico e medieval reino de Sussex. No dia 28 de março de 1941, Virginia escreveu um bilhete de despedida para o seu marido Leonard Woolf e para a irmã Vanessa Bell. Foi até as margens do rio Ouse, encheu os bolsos de seu vestido com muitas pedras pesadas, entrou no rio e afogou-se nas águas. 3 semanas depois, seu corpo foi encontrado pelas autoridades. A carreira literária de Virginia Woolf começou em 1900, ao publicar o seu primeiro romance, The Voyage Out, e em seguida a escritora lançou livros que fizeram o seu nome selo de qualidade literária entre os leitores e críticos. To the Lighthouse, em 1927 foi lançado. No Brasil é chamado de O Farol e em Portugal Rumo ao Farol. É um livro que propõe uma reflexão sobre a vida dos moradores de um país envolvido numa guerra, sobre pessoas deixadas para trás e a passagem do tempo e como as mulheres são forçadas pela sociedade a permitir que os homens lhe retirem a força emocional. Em 1928, foi a vez de Virginia publicar Orlando, uma biografia ficcional sobre um jovem nobre que vive por 3 séculos, vejam só, tem alguma coisa de Outland, que vive por 3 séculos sem envelhecer mais do que 30 anos e que de repente vira uma mulher. Esse livro é em parte um retrato da amante de Woolf, olha só. 1983 é o ano em que a última obra de Woolf é publicada. Entre os atos, apresenta as preocupações principais da escritora, a transformação da vida através da arte, a ambivalência sexual e a reflexão sobre temas referentes à passagem do tempo e da vida, apresentados simultaneamente como corrosão e rejuvenescimento, tudo situado em uma narrativa altamente imaginativa e simbólica que abrange quase toda a história da Inglaterra. Após a Segunda Guerra Mundial, os livros de Virginia perderam popularidade e alguns caíram no esquecimento dos leitores. Somente na década de 1970, os movimentos feministas trouxeram às luzes da ribalta as histórias de Virginia Woolf, resgatando assim o nome de uma das escritoras mais importantes da literatura universal.
considerada uma das maiores escritoras do modernismo do século XX. Tem em sua tapeçaria literária diversas linhas coloridas pelo fluxo de consciência, também empregado por escritores contemporâneos de seu tempo, como James Joyce e Joseph Conrad. Psicologia interna, dramas emocionais vividos por suas personagens e propostas de inovação no idioma inglês. Outros retalhos que fazem de Woolf uma artesã das letras de elevado quilate são as costuras experimentais que ela faz com uma narrativa rotineira e comum, mesclado a um lirismo intenso e um virtuosismo estilístico, para se centrar em um tema praticamente único em seus livros, grande parte ambientados no período entre guerras. Sobreviventes. Miss Dalloway se passa em Londres de 1923, vivendo o período do Primeira Guerra Mundial, do pós-Primeira Guerra Mundial. E como eu sempre gosto de lembrar, entender o contexto histórico, e principalmente esse, é fundamental para compreender a profundidade dos temas e personagens do romance. E não só desse, mas de todos os livros que desejamos ler. E como Virginia Woolf utiliza a ambientação para enriquecer os temas centrais da sua obra, é realmente fundamental termos essa ideia em mente. Só para nos recordarmos, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, teve um impacto profundo na sociedade britânica. Muitos homens retornaram da guerra com traumas físicos e psicológicos, como a personagem Septimus Warren Smith, cujo sofrimento reflete a falta de compreensão e apoio da sociedade para os veteranos que sofriam de transtornos mentais, uma condição conhecida na época como shell shock ou neurose de guerra. Além disso, o conflito bélico também causou mudanças sociais significativas, incluindo o papel das mulheres na sociedade. Muitas mulheres, como Clarissa Dalloway, foram obrigadas a reassumir papéis mais tradicionais, casa, marido, filhos, após terem desempenhado funções antes ocupadas por homens durante a guerra. O período do pós-guerra assistiu ao simultâneo declínio da influência da aristocracia e à ascensão da classe média. Essas mudanças na estrutura social e o agravamento das dificuldades econômicas provocaram uma colossal instabilidade e desigualdade social, tecidos bordados magistralmente por Woolf através das vidas das personagens como Clarissa Dalloway, que ainda parte da elite social, sente essas mudanças ao longo do romance. A realidade da cidade de Londres é transcrita com genialidade por Woolf. Para nós leitores, parece que estamos perfeitamente, a sensação que dá é essa, que estamos na cidade, naquele momento, naquele instante em que Virginia transcreve todos os eventos em seu romance, destacando também todo o seu dinamismo e complexidade da vida urbana moderna, especialmente em meio ao caos herdado do conflito. Por exemplo, a descrição de locais emblemáticos como o Big Ben e os parques, assim como a movimentação das ruas, colore toda a atmosfera de Miss Dalloway. E para o sentido de transitoriedade e fluxo do tempo são fundamentais para a essência do livro. Virginia Woolf inicia o bordado do seu tapete mágico, Miss Dalloway, acompanhando o decurso de 24 horas na vida da personagem principal,
Clarissa Dalloway, que se prepara para oferecer uma festa na noite daquele dia. A socialite Clarissa, casada com Richard Dalloway, membro do parlamento, anda pelas ruas de Londres durante a manhã, enquanto planeja os preparativos para o evento. Reflete sobre diversos momentos de sua vida, suas escolhas e suas relações passadas. O tempo azul matutino raro de Londres lhe lembrou de sua juventude vivida no campo, em Burton, e fez questionar-se sobre a sua escolha de marido. Casou-se com o confiável Richard Dalloway, ao invés do enigmático e exigente Peter Walsh, e sem ter tido a opção de poder estar com Sally Seton. E é exatamente Peter que faz a personagem Clarissa reaviver todos os conflitos, esses conflitos internos, ao prestar-lhe uma visita naquela manhã. Mas não espere, tem duas faces. O tapete mágico de Virginia Woolf tem duas faces. Do outro lado, continuando o bordado, Woolf tece a história do veterano da Primeira Guerra Mundial, Septimus Warren Smith, que sofre de transtorno de estresse pós-traumático. O rapaz tem visitas frequentes e indecifráveis alucinações com o seu grande amigo Evans, morto no conflito, morto na guerra, morto no fronte. Smith, desejando encontrar sentido em um mundo que lhe parece e lhe é indiferente à sua dor, passa o dia com a sua esposa italiana Lucrécia, num parque onde Peter Walsh os observa. Ainda naquele dia, após ser aconselhado a procurar ajuda médica em um hospital psiquiátrico, Smith toma uma atitude drástica. À noite, ocorre a festa de Clarissa, contando com a presença da maior parte das personagens que ela vai encontrando. Olha que interessante, enquanto está nas ruas, incluindo pessoas do seu passado, que resume o auge das suas reflexões e interações do dia vivido. Mas o evento revela as frivolidades, desconexões, superficialidade e a fragilidade das relações sociais, deixando um amargo sabor de melancolia e introspecção. Entre vozes, Clarissa ouve falar sobre a história de Septimus, e aos poucos a moça passa a admirar as atitudes do herói de guerra, que ela entende ser uma tentativa de preservar a pureza da sua felicidade. O arco do rapaz serve de contraponto ao de Clarissa. As diferenças entre suas vidas e experiências, fatores decisivos para fazê-la alterar o curso de sua própria vida e fazer todos vocês lerem o livro. Eu não vou dar spoiler, vocês vão pegar esse maravilhoso livro e iniciar rapidamente a leitura. Sobreviventes, a colcha literária de Virginia Woolf tem diversos retalhos romances, hoje tão famosos ou mais quanto eram no final dos anos 1920, que fizeram de Woolf uma artesã das letras de enorme sucesso, uma verdadeira influência internacional da literatura naqueles tempos. Só que, por várias razões, entre as quais uma Inglaterra destruída, seus livros caíram no ostracismo após a Segunda Guerra Mundial.
Algumas décadas depois, por mero acaso, seu ensaio A Room of the One's Own, de 1929, com o título no Brasil Um Teto Todo Seu e em Portugal Um Quarto Só para Si, foi encontrado abrindo mais uma vez as cortinas do palco para Virginia Woolf, principalmente pela famosa citação: uma mulher deve ter dinheiro e um teto todo seu se ela quiser escrever ficção. E é claro que se estende às mulheres fazerem o que elas quiserem. Woolf propõe reflexões a respeito do papel das mulheres em um espaço longe das obrigações de esposa e maternidade impostas a elas na sociedade. Somente sob esse teto, as mulheres podem alcançar as igualdades literária e financeira, e em todos os outros setores também, por extensão da sociedade. A partir dos anos 1970, vários acadêmicos publicaram estudos sobre a obra literária da escritora, despertando enorme influência aos movimentos feministas e também às comunidades LGBTQIA+. O tecido Miss Dalloway é famoso por sua técnica de fluxo de consciência, cujos pensamentos e sentimentos das personagens são apresentados de maneira contínua e natural, permitindo assim uma exploração profunda e dentro e fora da mente das personagens e emoções. E outra marca é a costura da passagem do tempo de maneira inovadora, com flashbacks e flash forwards pelo passado e pelo futuro no tempo, através de temas sobre a mortalidade, a busca por identidade e significado na vida. Além disso, toda a ação toma lugar em um único dia de junho. A narração segue dessa forma pelo menos 20 personagens, sendo a maior parte centrada, claro, em Clarissa Dalloway e Sétmus Smith, seus pensamentos íntimos, seus sentimentos de vazio e insatisfação em contraste a uma vida aparentemente perfeita dentro de uma estrutura social entre guerras. Sobreviventes, nosso dedinho de prosa foi sobre a escritora inglesa Virginia Woolf, uma das artesãs das letras mais importantes do início do século XX, dos anos 1920, no mesmo pódio literário de James Joyce, William Faulkner, Joseph Conrad, Jane Austen e Gertrude Stein, e seu livro Miss Dalloway no hall dos 100 melhores livros do século, do inglês The Guardian, do francês Le Monde e da revista americana Time. Um verdadeiro influencer, esse sim um influencer, para as mulheres em prol da sua independência, muito além das independências profissional, financeira, de esposa e mãe, mas enquanto seres humanos que merecem respeito. Agora, escreva aqui seus comentários sobre a importância dessa voz para as mulheres. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!